Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 ao 14. Vamos ouvir a leitura. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos lendo esta carta aos Romanos e hoje, finalizando este capítulo 13, Paulo fala da nossa relação com o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo nos incentiva a vida de vigilância espiritual e pureza moral, santidade. Mas aguardar a volta de Jesus é mais do que apenas um desejo do fiel. E o fiel tem esse desejo em seu coração. É mais do que uma promessa verdadeira, porque sabemos que essa promessa é verdadeira. Ele vai voltar. Mas, mais do que isto, aguardar o Senhor é viver cada dia com o propósito de ser luz, amor no mundo, sempre prontos para o encontro com Ele. Não estamos ligados aos governos deste mundo, mas à volta do Senhor. A hora avançada exige que se abandone toda letargia e inatividade. Como disse Paulo aí no texto, a noite, o velho tempo das trevas está quase acabando, e o dia da volta do Senhor se aproxima rapidamente. A noite parece que demora a passar, mas quando o sol está perto de apontar no horizonte, é tudo muito rápido. Que dia é este? É o arrebatamento da igreja? Penso que seja. Até lá, até o dia, é necessário firmeza. A tribulação, os perigos para a igreja de Cristo neste mundo aumentam quanto mais
próximo ela chega do dia, e tanto mais firme e decidida deve ser a atitude do cristão, da Igreja de Cristo. A presente era é como uma noite de pecado, prestes a terminar. Graças a Deus por isso. Mas é tensa. É tensa. E vai ficando mais tensa, mais nervosa, mais escura, mais corrupta. E isso tem impacto no cristão, na igreja. A luta é grande, as contradições são muitas, e o inimigo não dá trégua. Mas, seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário é impotente. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Deus requer de cada um é crer na suficiência de Cristo, tanto na obra lá na cruz, como também na vida dele em mim, ele vivendo em mim. Paulo chama a nossa atenção dizendo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos, vivamos dignamente, honestamente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias, contendas, ciúmes e inveja, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e nada disponham ao pecado, à velha natureza pecaminosa carnal. Isso significa, irmãos, que nós temos que ser despidos de toda corrupção mundana, de toda maldade, pecado e iniquidade, e revestidos de Cristo. Observe que a ênfase é sobre nossa vida na prática. Nossa vida na prática. Uma vez que fomos regenerados, que nascemos de novo em Cristo, que somos filhos da luz, filhos do dia, devemos andar como tais. O que o cristão verdadeiro, nascido de novo, tem a ver com os processos de corrupção e pecaminosos deste mundo? Tem a ver? Alguma coisa com isso? O que o cristão tem a ver com festas extravagantes, brigas de bêbados, orgias,
excessos nocivos, contendas e ciúmes? Não tem a ver absolutamente nada. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência e santidade à vista de todos. Temos que viver como pessoas que vivem na luz do dia e não na escuridão da noite. Não temos que participar dos caminhos pecaminosos tão batidos e trilhados pelos incrédulos neste mundo. Em vez disso, que sejamos revestidos do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo esteja em nós, que a sua vida esteja em nós, operando, agindo, atuando. Quem fica imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos são os ímpios pecadores. Mas o cristão nascido de novo foi liberto dessas coisas. O novo nascimento é a doutrina mais importante da nossa vida. Você pode ter uma religião importante e ser um religioso respeitável, mas se não nasceu de novo, não entrará no reino de Deus. Jesus foi categórico em dizer: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segundo Jesus, o novo nascimento não é uma opção, mas uma necessidade indispensável para que alguém possa ver e entrar no reino de Deus. Só entra para o reino de Deus quem tem uma experiência de novo nascimento. O novo nascimento em Cristo é o único meio pelo qual somos introduzidos no reino de Deus e o reino de Deus entra em nós. Nascer de novo, nascer de Deus, nascer do alto, nascer de cima, com a vida de Deus, com a vida de Cristo. Nascer de novo é Deus, pela sua graça, tirando a nossa vida pecadora e perdida na cruz e dando-nos da sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Ele. E para alguém nascer de novo, nascer do alto, de cima, basta crer em sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Com esta experiência você poderá confessar verdadeiramente que já nasceu de novo. Devido à importância do novo nascimento em Cristo, vou perguntar mais uma vez: você já nasceu de novo? Não pergunto se você tem religião, ou se está ligado a alguma igreja, se está fazendo o melhor que pode para ter uma vida irrepreensível, ou mesmo se é um ateu. Não, a pergunta é mais profunda: já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de Deus em Cristo, e se desejar nascer de novo, faça esta oração: creio e confesso que quando Cristo morreu, eu também morri com Ele nele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele. Agora Cristo vive em mim. E lembre-se que se não nascer de novo, nunca poderá entrar
no reino de Deus. Paulo nos exorta: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Conhece o quê? Que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Passou a hora de dormir, é hora de acordar e levantar-se. O cristão não pode viver anestesiado, dopado, grogue espiritualmente falando. Vai alta noite e o dia está chegando. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus virá. Por isso devemos viver apercebidos, atentos, despertos, mente vigilante. Por isso, irmãos, cada dia é de maior importância para aqueles que verdadeiramente aguardam pelo Senhor. Mas o Senhor também não quer que os seus verdadeiros discípulos estejam preocupados, nervosos e inquietos por causa da sua vinda. Ele quer que estejamos preparados enquanto cumprimos os nossos deveres cotidianos. Eu vou ler um texto aqui em Mateus 25:10, você pode conferir aí. Eu vou ler aqui na versão Almeida, corrigida fiel. Almeida, revista corrigida, também é a mesma coisa. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Você vê? As que estavam preparadas. Nós não estamos nos preparando. Estamos preparados. Nós caminhamos preparados. Porque quando o Senhor voltar não vai dar tempo não. Você precisa estar preparado. O preparado aqui é o novo nascimento. Deixemos, pois, as obras das trevas, o pecado. Por outro lado, Paulo diz: revistam das armas da luz. E Jesus é a luz. Ele é a luz. A vida de Cristo é a luz da vida. Ele é a luz do mundo. Ele está em nós, por isso nós também somos luz. O cristão nascido de novo não pode viver na prática do pecado de maneira nenhuma. Vivemos de acordo com a luz que está em nós, e que essa luz brilhe sempre como de dia. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, sejam revestidos de Cristo. E aqui eu entendo que é Cristo em mim. Ser revestido de Cristo é Cristo em mim. Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Vamos ouvir novamente Romanos 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, meu irmão, o melhor a fazer é o que está ordenado neste versículo. Nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Isso significa ter Cristo em nós. É o que eu penso que seja.
ter Cristo em nós, ter Cristo em mim. E depois devemos dispor nada para o pecado. Revestidos de Cristo, Cristo em mim, aí eu não preciso dispor nada para o pecado. Você está entendendo? O velho homem foi crucificado com Cristo. A velha natureza foi crucificada com Cristo. Dispomos para a velha natureza do pecado quando estamos presos a ela. Mas estamos libertos dela em Cristo, na cruz. Não devemos ceder nada, nem sequer dar chance alguma ao pecado. Foi essa passagem que Deus usou para converter Agostinho, um homem brilhante, o teólogo cristão antigo. Um homem brilhante, porém carnal. E Deus usou o texto que foi lido para converter Agostinho a Cristo e a pureza. E a pureza. Agostinho se entregou ao Senhor e desde então é conhecido historicamente como Santo Agostinho. Mas santo porque nasceu de novo. Assim como é santo todo aquele que é nascido de Deus. Agostinho foi um homem muito devasso, perverso, devasso mesmo. Mesmo durante a sua vida religiosa, ele era um devasso, um depravado. Sua vida até ali tinha sido uma busca tola por paixões intensas e prazeres pecaminosos, mundanos. E ele já estava com 32 anos de idade, por aí. Tinha conhecido muita gente, tinha feito muita gente sofrer. Ele arrazoava consigo mesmo: ó Senhor, até quando? Por quanto tempo terei que esperar por uma libertação? Amanhã e amanhã. Por que não pôr fim a essa vergonha de uma vez? Então ele ouviu a voz de uma criança cantando uma musiquinha popular: toma e lê, toma e lê. E repetia. Ele então tomou as Escrituras e abriu no texto de Romanos 13, versículos 13 e 14. O texto que estamos estudando. O Espírito Santo mostrou para Agostinho que ele só podia ser revestido de Cristo se antes ele fosse despido de si mesmo. Ele precisava sair para Cristo entrar. Ele só podia sair morrendo com Cristo. E pela ressurreição com Cristo, Cristo poderia entrar nele, habitar nele, viver nele a vida justa e santa.
Aí o Espírito revelou a morte e a ressurreição de Agostinho. E Cristo vivendo a vida justa e santa nele e através dele, mudou totalmente e imediatamente, porque não é mudança parcial, não é mudança a prestação, não, mudança imediata, seguida de santificação contínua e progressiva. Uma das suas amantes o procurou por 3 dias. E quando o achou, Agostinho não era mais Agostinho. Agostinho caminhava pelas ruas da cidade. Avistou uma mulher que havia sido uma das suas amantes. Ela também ouviu e conheceu e correu em sua direção. Ele disse bem insinuante: olá, Agostinho, sou eu. Aí ele respondeu: sim, mas eu já não sou mais eu. E recitou Gálatas 2:19, parte final, e versículo 20. E você conhece o texto. Se não conhece, deveria conhecer. Esse é o segredo da vida santa. Agostinho morreu. É isto que é cristianismo. É assim que eu entendo o cristianismo. Acaba o que ganhei de Adão e acaba em Cristo crucificado, comigo nele, e ganho Cristo em mim, pela minha ressurreição juntamente com ele. Irmãos, isto é algo que supera qualquer coisa que Adão conheceu antes do pecado. Supera. Martinho Lutero um dia apontou para o seu próprio coração e disse: Lutero não mora mais aqui, ele se mudou, agora Cristo vive aqui. Mas Cristo só vive em nós na base de Gálatas 2:20. Essa é a vida cristã. A vida cristã é essa. Um jovem recém-nascido de novo, que havia sido muito devasso e perverso, chegou ao seu pastor e perguntou: o que está acontecendo comigo? Porque eu olho para dentro de mim e não me acho mais, não me encontro mais, não estou ali mais. Pastor, eu estou ficando doido, eu estou ficando louco. Não, disse o pastor, e passou a elucidar a questão colocada pelo jovem, dizendo que ele havia sido crucificado e que Cristo agora era a sua vida, que ele estava experimentando esta expressão tão maravilhosa e tão grandiosa: não mais eu, mas Cristo em mim. Essa é a vida cristã. A vida cristã é essa.
Em suma, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo é tê-lo em mim. Significa não mais eu, mas Cristo em mim. O outro lado disso é que o pecado é deixado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que texto, hein? Que texto. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se estou em Cristo, participo da sua morte, eu nele, e também da sua ressurreição, a sua vida em mim, ele em mim. Não basta dizer, tem que provar que você está nele. E a prova é esta: devemos andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, está em Cristo, também deve andar como ele andou. Como foi que ele andou? Como foi que Jesus andou? Você sabe como ele andou. Todo mundo sabe como ele andou. Satanás sabe como ele andou. Os demônios sabem como ele andou. Os incrédulos sabem como ele andou. Os religiosos sabem como ele andou. Você sabe como ele andou. Ele andou mentindo? Com sacanagem, safadeza? Com fofoca? Amargurado? Enfim, pecando? Não, não, não e não. Mas quem pode andar como ele andou, hein? Quem pode andar como ele andou? Ninguém. Ninguém pode andar como ele andou. Só ele pode andar como ele andou. Só ele pode andar como ele andou. Mas, irmãos, não é essa a ideia do evangelho que você conhece na palavra de Deus? Não mais eu, mas Cristo em mim. É o viver dele em nós e através de nós. Cristo está vivendo novamente na terra através de mim. É o andar dele através de cada cristão verdadeiro, nascido de novo, cada crente que crê sua morte e ressurreição em Cristo. Jesus Cristo venceu o pecado no mundo, venceu o pecado na cruz, venceu o pecado na ressurreição, e agora Cristo vence o pecado em mim e através de mim. Amém?